Queridos, a minha tarefa nesses dias é lidar com um tema que é a relevância ou a importância ou a possibilidade da pregação da cruz no tempo que a gente vive, no tempo pós-moderno. Esse tema diz respeito ao fato de que Deus, quando nos deu essa tarefa, de pela loucura da pregação, por esse método que nós aprendemos nas palavras do reverendo Leandro, esse método que é vergonhoso, que ele é um tanto inesperado, ele não é uma embalagem bonita, que esse é o método que Deus usou para alcançar as gerações, e ele vai continuar fazendo isso. E a questão é, como que a gente faz isso agora, no nosso tempo pós-moderno? Continuando fazendo do mesmo jeito. Com a confiança de que aquilo que Deus nos deu é suficiente. O que a gente precisa aprender, talvez, seja a utilizar toda a amplitude do que Deus nos oferece na sua palavra. E é bem interessante, e o meu objetivo hoje, de manhã e de tarde, é mostrar para vocês algumas formas em que, se nós entendermos melhor a palavra de Deus e como ela ensina, como ela funciona, como ela mostra a verdade da cruz, a gente vai estar ainda melhor equipado para lidar com a nossa geração. Hoje de manhã eu vou falar sobre duas formas em que isso acontece, e hoje de tarde uma terceira que leva um pouquinho de mais de tempo, tá bom? Mas então a primeira delas eu quero falar para vocês hoje nós precisamos, para alcançar a nossa geração, lembrar que o Evangelho é uma história, e é uma história que amarra todas as outras grandes histórias. É uma história que transpassa as gerações e conta como o mundo funciona. E, infelizmente, muitas igrejas, muitos cristãos não entenderam isso ainda. Mas se a gente conseguir entender isso e usar isso na pregação da palavra, isso vai ser poderoso. Estou falando de pregação cristocêntrica, estou falando de Lucas 24, entre outras passagens. Eu peço que você abra comigo. Não é uma pregação em Lucas 24, é apenas realmente a gente vai passar por ele, porque eu quero mostrar para vocês da onde eu estou tirando essa ideia. E a gente vai falar um pouquinho sobre pregação cristocêntrica, primeiro ponto dessa manhã, tá bom? Lucas capítulo 24, aqui no finalzinho do Evangelho de Lucas, a partir do verso 13. É uma história que é um tanto conhecida, mas a gente vai passar por ela rapidamente, apenas para chamar sua atenção a essa ideia. Isso aqui acontece depois da ressurreição, tá bom? Depois da ressurreição, a seguinte história se dá, verso 13. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais confirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse o próprio Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo, ou o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? E olha o que Jesus faz no verso 27. E começando por Moisés, ou seja, começando pelo Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Olha que bacana.
Os discípulos estão indo para uma vilazinha chamada Emaús, estão meio chateados com tudo que aconteceu. Você estaria também, se você fosse seguidor de Jesus e tivesse visto Jesus exposto, humilhado, morto. E eles estão tristes, eles pensavam que ele vinha para libertar, redimir Israel, coisas assim. E Jesus está com eles. Jesus está andando com eles, conversando. E por que vocês estão tristes? Ah, por causa que você não está sabendo? Só você não sabe o que aconteceu? Não, me conta. Eu imagino Jesus assim, com um meio sorriso, sabe assim? Me conta, o que aconteceu? Ah, eles falam tudo, daí eles dizem, olha, mas uma das mulheres, as mulheres estão dizendo que tiveram uma visão, alguma coisa assim, parece que ele está vivo, mas não sei ao certo. E Jesus fala para eles, gente, presta atenção, vocês estão tardos para ouvir, a Bíblia ensinava que para entrar na sua glória o Messias precisava padecer. E aí Jesus dá uma aula. Veja, Lucas não registrou a aula para a gente, só o conteúdo dela, só a ementa da aula. Qual foi a aula? Jesus pega o Antigo Testamento inteiro, começando por Moisés, o Pentateuco, indo até os profetas, mostrando o quê? Que aqueles livros eram acerca dele. Que ele estava em todas as páginas da Escritura. E isso a gente tem que entender. Hoje, nós vivemos num tempo em que, providencialmente, Deus está fazendo com que as pessoas se voltem cada vez mais para histórias, para narrativas, como o entendimento da sua própria vida, para expressarem quem elas são. E nós temos, queridos, na grande história da salvação, a história por detrás de todas as outras histórias. A história que amarra o universo no nível macro e amarra cada história individual de cada pessoa que anda sobre o planeta Terra. A gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso, mas eu preciso que você veja que a ideia de que a Bíblia completa traz uma única história, ela não é uma invenção minha, não é uma invenção nossa, é o que Jesus falou para aqueles homens, falando, vocês deviam saber. Vocês deviam saber. A Bíblia é a meu respeito. A Bíblia é acerca do Cristo. Veja, nesse tempo pós-moderno que a gente vive, uma das características que, se você pegar para ler esses livros de teoria sobre filosofia, coisa e tal, você vai ver que nós vivemos uma era de descrença quanto a metanarrativas. Calma, não precisa assustar, é tranquilo, é uma ideia muito simples, eu vou explicar para você o que é. Lembra eu falei para vocês ontem que hoje em dia as pessoas tendem a dizer que não existem verdades universais, verdades que digam respeito a todos, em todo lugar, em todos os tempos. O que as pessoas pararam de acreditar é numa grande narrativa, uma grande história por detrás das histórias. Metanarrativa só quer dizer isso. Uma história por detrás de todas as outras histórias. Porque, veja, todos nós temos histórias individuais. Tenho conversado com vários de vocês aqui no intervalo, e tem gente que veio de lá, e de cá, e de Joinville, e de Criciúma, gente daqui mesmo, gente... E é tão gostoso aprender um pouquinho da história uns dos outros. E hoje aqui, nesse evento, as nossas histórias se cruzaram, cada um de vocês, convergiram para esse ponto. A partir de hoje à noite, nossas histórias seguem cada uma com seus rumos separados. Talvez nos encontremos aqui ou acolá. Quando você for lá em Brasília, você vai encontrar a gente, cultuar por lá. O fato é que cada um de nós tem a sua história. E será que tem uma grande história por trás disso tudo? Ou é só isso mesmo? Só as nossas pequenas narrativas individuais que a gente vive, e no final das contas elas não dizem respeito a nada superior. Na pós-modernidade, as pessoas meio que abandonaram a ideia de que talvez a gente ache uma explicação para tudo. Lembra, eu falei para vocês ontem que na modernidade, as pessoas acreditavam que a gente iria achar uma grande resposta. A ciência prometeu para a gente. A ciência prometeu para a gente que ela vai chegar à explicação de tudo. Ela vai achar o sentido para tudo e vai resolver o nosso coração. Mas ela não consegue cumprir essa promessa, é impossível para ela. E o que as pessoas fizeram, ao invés de procurar essa resposta em outro canto, ou melhor, voltar ao que veio antes da modernidade e encontrar numa cosmovisão bíblica a resposta, elas resolveram que não tem resposta. Vamos tentar viver como se não houvesse uma metanarrativa. Mas ao mesmo tempo que elas dizem isso, na vida real elas cada vez mais se expressam por meio das suas histórias. Você vê isso facilmente nas mídias sociais. Por exemplo, vocês que são usuários de Instagram, vários de vocês são, vocês estão acostumados ao modo Stories, não estão? O que é o modo Stories, senão o fato de que você vai registrar o seu dia por meio de pequenos trechinhos de 10 segundos.
Estou indo comer pão. Partiu breakfast. Você bota lá uma hashtag. Estou indo para a academia. Liberemos endorfinas. E aí você vai mostrando as coisas, e você bota uma trilhazinha sonora, e você marca não sei quem que você vai encontrando, porque você se expressa por meio da história da sua vida. Mesmo que seja banal, e eu não falo isso com demérito, mas as banalidades do dia a dia, as coisinhas ordinárias que a gente vive, porque a gente vê significado nisso. A gente entende que a nossa história ela é importante, nem que seja só pra gente. A gente às vezes bota com a esperança de que outros achem também. Mas é mais do que isso. Você já parou para pensar que a humanidade ama criar e consumir histórias? Qualquer cultura da face da terra que você encontrar. Você vai ter desde as lendas contadas ao redor da fogueira, e as pessoas conversando e contando do que os nossos antepassados fizeram, até as histórias de ficção que a gente cria nos nossos livros, nos nossos quadrinhos, nos nossos filmes, nos nossos seriados, as histórias que a gente inventa. E as pessoas amam consumir, as pessoas amam produzir história. E eu imagino que você já tenha se percebido por meio de uma história. Já aconteceu contigo? Você está assistindo um filme e você fala assim, aquele ali sou eu todinho. Puxa vida, aquela reação é exatamente o que eu faria. Ou não, nesse filme aqui eu sou esse, eu sou aquele. As crianças às vezes brigam por isso, né? Assiste o filme lá do Guerra nas Estrelas e ficam, eu sou o Luke, não, eu sou o Han Solo, não, falei primeiro. E assim vai, porque a gente se vê nas histórias. A gente se percebe nelas, a gente se descreve por meio delas. E algumas histórias encontram eco no coração humano o tempo todo. Às vezes a gente usa, por exemplo, música também para descrever quem nós somos. Você passa o dia aí ouvindo sua trilha sonora do dia, como se fosse um filme, né? Você vai ouvindo no seu telefone suas musiquinhas, você vai pondo uma trilha no seu dia. Casais frequentemente falam, essa é a nossa música. Você tem uma música que você fala, você e sua cremosa, você fala assim, essa é a nossa música? Tem? Vocês não falam cremosa aqui, não? É só lá em Brasília que a gente fala assim? É legal essa gíria, depois pode começar a usar aí, fica à vontade, tá? Ah, essa é a nossa música. Porque você aprendeu a se expressar por meio dessas coisas. O meu ponto é o seguinte, nós vivemos num tempo muito positivo para que nós possamos inserir a narrativa bíblica. Se hoje em dia as pessoas perderam a crença na possibilidade de uma história que nós humanos cheguemos à conclusão, uma metanarrativa, uma história que amarre tudo, a humanidade perdeu a esperança que ela vai chegar a isso. Isso é ótimo. É ótimo. Porque é impossível para nós humanos olharmos para o tempo e para o espaço e por nossos próprios esforços chegarmos a uma explicação que amarre todas as coisas, que faça sentido de todas as micro-histórias, que consiga juntar o que eu vivo nas minhas agruras, minhas lutas, meus sonhos, meus anseios, com os seus, e com as pessoas vivendo na Indonésia, e com as pessoas que viveram 1000 anos atrás, e nas pessoas que viverão daqui a 200. A gente não tem como, nós somos pequenos demais para isso. E a boa notícia do Evangelho envolve a linda verdade de que há uma grande história por trás de tudo. E essa grande história foi dada por Deus para a gente. A gente não tem como chegar nela, mas Deus nos revelou. Deus nos entregou. Hoje a gente está vivendo numa fase em que as pessoas estão soltas, no sentido de que elas não creem muito mais na grande promessa de que o materialismo, de que a ciência vai resolver tudo. E elas estão tateando no escuro, tentando encontrar algo que traga explicação para todas as coisas ao mesmo tempo. E sabe qual é a boa notícia que a gente tem? A gente sabe qual é essa resposta. Nós temos esse livro, e esse livro conta essa grande história. A história da criação, da queda, da redenção e da consumação. Essa é a história da humanidade, essa é a história do universo. Um mundo criado por Deus, uma humanidade que se rebela contra Deus, Deus redimindo esse povo e Deus levando esse mundo a um novo start, a uma nova criação. Veja, muitas das pessoas que hoje estiveram nas igrejas, muitas das pessoas para quem você tenta falar do Evangelho, muitas dessas pessoas, elas tiveram o seguinte tipo de experiência nas igrejas e isso as afastou de certa forma. Elas se acostumaram a ir ao culto, elas se acostumaram a ir para a igreja e ouvir histórias isoladas
fragmentadas, ao invés de ver nesse livro uma grande história. Por exemplo, elas foram para as igrejas e sermões que elas ouviram eram pregações utilitaristas, como coisas como 3 passos para uma vida financeira equilibrada, 8 passos para um casamento que canta, 6 passos para... Já ouviu esse tipo de coisa? Tá rindo, né? De nervoso, eu sei. Porque veja, muitas vezes a gente estuda esse livro como se ele fosse uma coleção de dicas para a vida. E as histórias que a gente encontra no Antigo Testamento, em particular, elas são historinhas com lições de moral. A gente aprende essas histórias, não aprende? Por exemplo, a história de João e Maria. Lembra a história de João e Maria? Qual que é? Eles saem pela floresta, não sei o quê. Aí eles vão deixando pãozinho, né? Para não perder no caminho. Aí o que eles encontram no meio da floresta? Vocês não sabem. Uma casa feita de doces, só que qual que é o problema? A bruxa está querendo engordá-los para assá-los, é um negócio assim apavorante, né, se você pensar. Mas qual que é a moral dessa história? Açúcar mata, é isso. Açúcar vai acabar com você. Teu amor por doce vai ser o teu fim, algo assim desse linha. E a gente está acostumado com essas histórias, e a gente pensa que as histórias bíblicas são algo assim também. Coisas fragmentadas. Qual que é a moral da história de Ruth? A moral da história de Ruth é que se você trabalhar duro, Deus vai te dar um marido, ou qualquer coisa assim. Ou seja o que for. Qual que é a moral da história de Esther? Qual que é a moral da história disso ou daquilo? E a gente aprendeu assim, mas não é assim. Quando você vai ver a história do povo do Senhor, o povo do Senhor sempre entendeu que esse livro conta uma grande história. E nós temos, queridos, que aprender a ver isso também. A gente precisa, com os olhos que Cristo nos dá, como lá em Lucas 24, entender que a lei e os profetas, entender que o Antigo Testamento é acerca dele. É a história de um povo que está sendo redimido por meio da fé no Messias. A grande diferença do Antigo para o Novo Testamento é que Cristo veio. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé no Messias que viria. No Novo Testamento em diante, nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Mas é uma única história, um único povo sendo redimido pelo Senhor. E as pessoas reagem contra essa pregação exemplarista ou meramente de lições de moral, e é para reagir mesmo, porque a vida é muito complexa. As nossas histórias são um emaranhado de coisas boas e coisas ruins, cheias de nuance, complexas, complicadas. E nós temos uma história para oferecer. É tão interessante você pensar nisso. Veja, Deus podia ter nos dado um livro de teologia sistemática se Ele quisesse, não podia? Ele não fez isso. Nada contra a sistemática, tá? Sou professor de sistemática. Mas não foi assim que Ele quis se revelar. Ele se revelou de formas múltiplas no seu livro santo. Ele trouxe cartas, ele trouxe, o que mais? Poesia. Deus encheu a sua Bíblia de poesia. Ele trouxe livros de sabedoria e ele trouxe muitas, muitas, muitas histórias. E as histórias, queridos, elas apontam para Cristo. Elas apontam para o fato de que a humanidade é incapaz de resolver o seu próprio problema. E elas mostram que nós, em qualquer cultura, em qualquer momento da história, nós somos seres que não conseguimos resolver o nosso problema. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, resolve por meio de Cristo. Quantos heróis tem nesse livro? Tem muitos ou tem um só, depende de como você fala. A gente pode dizer que, por exemplo, Hebreus 11, né? A gente sempre fala de Hebreus 11 como uma galeria dos heróis da fé. A gente não fala isso? E você vai ver esses heróis da fé, você fala, ué, o Sansão está aqui por quê? Abraão fez coisas boas, mas eu lembro de umas certas coisas que Abraão aprontou. Moisés? Mas e aqueles ataques de ira de Moisés? Davi? Gideão? Eu estou pregando Juízes lá na igreja, né? A gente está fazendo isso sequencialmente, o livro de Juízes. E é impressionante, acho que a gente só conhece o primeiro pedaço da história de Gideão. Aquele comecinho lá da lã molhada,
as tochas, aquela coisa toda. Pega para você ler o que Gideão aprontou depois. Como ele termina mal. É interessante, mas ele está lá em Hebreus 11. Porque a salvação não foi pelas obras de nenhum deles. Eles foram salvos pela fé, e pela fé somente. Então esses heróis aí são complexos. Entretanto, a Bíblia nos traz um grande herói. A história da salvação é a história de um grande herói. O nosso Salvador Jesus Cristo. E veja, na nossa tradição reformada nós temos isso robustamente posto, fortalecido, escrito. Se você quiser aprender a ler a Bíblia com olhos cristocêntricos, não falta bom material. Mesmo em português. Eu vi, tem vários ali. Brian Chappell, Sidney Greidanos, o pessoal da teologia bíblica como Voss, como Van Groningen e tantos outros. O livro que foi apresentado aqui da esposa do Voss, falando sobre essas histórias bíblicas, não de um jeito moralístico, mas de um jeito bíblico, cristocêntrico. Isso nos ajudará. Porque ao entendermos que todas essas histórias se conectam, nós estaremos mais aptos para mostrar para as pessoas e mostrar para a gente mesmo que as nossas histórias individuais não estão soltas, flutuando por aí. Elas estão amarradas numa grande história que Deus está escrevendo. A tua história individual, cristão, ela é parte dessa grande história que Deus está contando. A história de um mundo que Ele cria muito bom, um mundo que se rebela contra Ele, um mundo que Ele está salvando seus eleitos. E esse mundo vai acabar bem. Esse mundo acaba em glória, quando Ele refizer todas as coisas. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a ler a Bíblia, que nem Jesus falou para aqueles discípulos lerem. Quando a gente lê o Pentateuco, é a respeito dele. Quando a gente lê os profetas, é a respeito dele. Quando a gente vê as histórias do Antigo Testamento, é a respeito deles. Sermões meramente exemplaristas, pregações meramente moralistas, criam cristãos frustrados por causa das expectativas irreais do que vai ser a vida cristã. E você encontra um monte de ex-crente, tá? É o jeito que eles falam, não creio que sejam cristãos de verdade, mas em geral, por causa disso. Deixa eu explicar de uma forma um pouco mais concreta para você. Uma abordagem exemplarista contra uma abordagem cristocêntrica de algumas histórias. Vamos escolher uma delas? Talvez a mais fácil de ver e que a gente começa por ela. Como que a gente vai pregar a história de Davi e Golias? Conhece? Já ouviu falar? Davi? Golias, altão, forte? Conhece, né? Geralmente se prega da seguinte forma. Você traz o texto e você fala para a pessoa o seguinte: nós somos que nem Davi. Eu sou que nem Davi, você é que nem Davi. E na vida a gente tem um monte de gigantes para enfrentar. O gigante do desemprego, o gigante do câncer, o gigante da desilusão amorosa, o gigante do medo de falar em público, o gigante do... Qual gigante mais você quer enfrentar? Escolhe o teu gigante aí, seja qual for. E aí o que a gente fala assim? Essa história é um exemplo de como se você tiver fé e você pegar as pedras, e aí as pedras variam, claro, depende do problema, né? Por exemplo, se o seu problema é arrumar uma esposa, é a pedra do cabelo penteado, a pedra do tomar banho, a pedra do aprender a falar direito com as pessoas, a pedra de fazer conexões, e você tiver fé, você vai derrubar esse gigante, você vai ter vitória na sua vida. Já ouviu o sermão assim? Tá rindo de nervoso, né? De novo. O que esses faz? Isso é um sério problema, porque você faz com que a história de Davi e Golias seja a seu respeito. E a história de Davi e Golias não é a seu respeito. Não é. Você não é o personagem principal da Bíblia. É claro, a vida das pessoas serve de exemplo às vezes para a gente. O próprio Jesus falou para a gente considerar a mulher de Ló e assim por diante. Mas o ponto é, a história de Davi e Golias não foi nos dada para que a gente aprendesse como derrotar gigantes na nossa vida. E você já tem idade para saber que muitas vezes o emprego vai ser perdido. Muitas vezes o câncer vai matar. Muitas vezes o casamento não vai ser salvo. Muitas vezes o filho tão ansiado não vai vir.
E se por um tempo essas pregações enganaram as pessoas, e as pessoas seguiram acreditando que ia dar tudo certo do jeito que elas querem, nos termos que elas querem, se elas meramente tiverem fé, escuta, as pessoas já estão percebendo que isso não é assim. E você encontra um monte de, como eu falei, ex-crente, entre aspas, que vão dizer para você, quando você tentar evangelizá-los, não, eu já tentei ser crente, eu já fui crente. Só que me falaram que ia acontecer um monte de coisa se eu tivesse fé. E não aconteceu. Não aconteceu. Então esse evangelho aí é falso. Mas eu te pergunto, o evangelho é uma promessa de que se você tiver fé vai dar tudo certo? Não. O evangelho é uma notícia acerca do que Cristo fez por nós. Como que a gente pode olhar essa história então de Davi e Golias à luz do evangelho? Opa, muda tudo. A história de Davi e Golias aponta para a sua história, sim, mas não por meio de você ser Davi derrotando gigantes. Se há alguém que representa você na história de Davi e Golias, sabe quem é? Você acha que é Davi? Não é Golias também não, calma. Você não é tão grande assim. Você é o povo de Israel, incapaz de resolver o problema, incapaz de vencer o mal, tremendo de medo, torcendo para que de alguma forma Deus envie alguém que resolva o seu problema. Cristocentricamente falando, Davi aponta para quem? Para você? Davi aponta para Cristo, o filho de Davi. Ele vem e, lutando em nome do povo de Deus, ele triunfa onde nenhum de nós seria capaz de triunfar. Ele faz aquilo que seria impossível para nós, meros pecadores. Ele vence onde nenhum de nós é capaz de fazer. Felizmente existe alguém que triunfa por nós e nós desfrutamos com ele das bênçãos do triunfo que ele conquistou. Você percebe uma diferença nessas duas leituras? Essa segunda leitura, ela tira o foco de mim e ela bota o foco em Cristo. E ao botar o foco em Cristo, ela me liberta. Ela me liberta de que eu encontre na minha própria força, na minha própria vontade, na minha própria capacidade, a salvação para os meus problemas. E ela me coloca amarrado na história daquele que venceu todas as coisas. Daquele que triunfou na cruz e na sua ressurreição. Ao focarmos na história da redenção, nós tiramos o foco da nossa performance. E nós apontamos para Cristo como autor e consumador da nossa salvação, percebendo que a Bíblia tem uma grande história. Uma grande história. Sabe, queridos, isso muda como a gente vive as nossas pequenas histórias. Isso muda, por exemplo, a sua batalha contra o câncer, não muda? Porque no final das contas, o maior interesse de Deus na sua batalha contra o câncer não é que você vença ou não vença o câncer. Porque morra você desse câncer ou morra você de o que vier depois, você vai morrer. Você vai morrer. Ainda que você vença essa doença difícil, daqui a alguns anos outra coisa vai te pegar. O interesse de Deus na sua batalha contra o câncer não é que você derrote esse gigante. É que você seja conformado à imagem de Cristo, até mesmo por meio de lutar com essas coisas. E vai ser muito mais impressionante para os olhos desse mundo que nos enxerga. Muito mais impressionante do que você chegar e falar, Deus curou o meu câncer. O que esse mundo vai dizer é, coisas estranhas acontecem o tempo todo. Legal, parabéns, feliz por você. Mas quando esse mundo olha para um crente e vê como um crente lida com uma doença terminal de uma forma completamente diferente do que um descrente lida. Quando ele olha para o crente e quando vão ao enterro de crente e vem as pessoas entristecidas, enlutadas, mas esperançosas. Esse mundo olha e fala, esse povo sabe de alguma coisa que a gente não sabe. A história desse povo está amarrada em algo superior. O que é? Explica. Quando essas pessoas veem, por exemplo, você lutando para resolver problemas conjugais ou lutando para resolver problemas de criação de filhos, filhos rebeldes que estão se voltando contra você, ou seja o que for, e a gente faz isso, não focado na gente, mas focado em Cristo e na grande história da salvação, isso faz diferença, porque as pessoas estão acostumadas com a ideia
de que a vida é acerca de histórias soltas, cada um por si. E a gente não vive assim. A nossa vida está escondida em Cristo. Nós fomos achados nele. Nós somos dele. A pessoa mais importante para a gente é esse homem que encarnou, o Deus homem que encarnou 2000 anos atrás e que hoje dos céus reina até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Lembra, a gente falou ontem sobre Romanos capítulo 1. Eu expliquei para vocês, Romanos 1 mostra para a gente que as pessoas sabem que Deus existe, mas ao mesmo tempo as pessoas estão tentando abafar esse conhecimento. Elas querem explicações para a vida que façam algum sentido, mas elas querem ao mesmo tempo fugir de Deus. E sabe, a gente pode, por meio da nossa história, conectada às histórias bíblicas, mostrar para elas que a gente não precisa fugir dele, que ele é quem traz a grande explicação para todas as coisas. Nós somos parte de uma história cuidadosamente planejada, e essa história tem um grande herói. E a gente precisa ver isso. Essa ideia ela é tão entranhada na humanidade que você encontra em todas as culturas histórias que repetem, ainda que distorcendo, mas que repetem a mesma fórmula. A mesma fórmula. Pensa aí nas histórias e você vai ver quantas delas envolvem o seguinte: um herói que vem para matar o dragão e resgatar a princesa. Já viu esse tipo de história? Claro que já. Isso é Super Mario, por exemplo. Super Mario está indo lá resgatar a princesa Peach. Ela fica mudando de castelo, coisa e tal. Ela tem que pular umas tartarugas que voam no caminho. Tem que lutar contra umas coisas assim. Essa história se encontra nas lendas medievais. Essa história se encontra em lendas orientais. A variação, muitas vezes a princesa não é uma pessoa, é outra coisa. Muitas vezes o dragão não é um dragão mesmo, é um reino malvado, ou alguma coisa assim. Mate o dragão, resgate a moça. Esse é um dos grandes padrões das histórias, não é? Da onde que você acha que veio isso? Da onde? Gente, esse é o Evangelho. Mate o dragão, resgate a moça. Não é essa a missão de Cristo? Esmague a cabeça da serpente, o velho dragão. Resgate a moça, case com ela. Essa história está entranhada no coração da humanidade. Por causa dos resquícios que foram passados de geração em geração, e não tem como apagar. Ela é distorcida, ela é contada de várias formas, ela é adulterada, é verdade, sim, mas a base é essa. E nós temos essa explicação. Nós temos, no grande desenrolar do plano de Deus, de criação, queda e redenção, nós temos a explicação de por que o mundo é assim, de por que as pessoas se importam com certas coisas. A gente vai falar mais disso à tarde. Por que certas coisas são caras ao coração das pessoas. Por que elas precisam se expressar por meio de histórias? Porque nós somos homonarrativos. Nós somos um ser que ama histórias porque Deus é assim e nós somos imagem dele. E se a gente aprender a ler a Bíblia melhor, assim como Jesus falou para a gente fazer, nós vamos estar mais aptos a conectar a nossa própria narrativa à grande história que ultrapassa os séculos e que vai durar para sempre. E a gente vai ajudar as pessoas também a verem como isso acontece no caso delas. Então essa era a primeira ferramentinha que eu queria trazer para vocês. A segunda leva menos tempo, a gente não tem tanto tempo assim, mas é uma ideia que espero que seja muito útil para você também. Abre lá comigo em Romanos 1,16. Esse é o texto que é o grito de guerra da reforma, por assim dizer, né? (16 e 17). Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O que está escrito? O justo viverá por fé. Veja, esse é o grito de guerra da reforma, quando Lutero se dá conta de que a justiça de Deus não é algo que ele vai produzir. Que a justiça de Deus não é o que ele vai conseguir se ele fizer as peregrinações, se ele se privar de comida, se ele der dinheiro para Roma, se ele se autoflagelar. Não é ele que produz a justiça de Deus. A justiça de Deus se mostra onde? No Evangelho. Nós somos declarados justos pela fé,
por crermos no que Cristo fez. Fé na ação, na obra, na morte, ressurreição, vida perfeita de Cristo. É isso que nos salva. E, queridos, isso é, no bom uso da palavra, revolucionário. Isso transforma. Isso é o contrário do que as pessoas pensam. E nós temos isso. Esse redescobrir da fé reformada que temos experimentado no Brasil nas últimas décadas é algo precioso porque bota isso no centro da história de novo. Todas as formas humanas de pensar, elas envolvem de alguma maneira o ser humano conseguindo alcançar o favor de Deus. O ser humano conseguindo de alguma forma elevar-se, chegar ao padrão que Deus exige. Todas as religiões apontam para isso de alguma forma. E infelizmente muitos dos crentes e muitos dos descrentes que vivem nas nossas cidades cresceram confundindo evangelho com legalismo. Deixa eu explicar melhor. Muitas das pessoas que você encontrar por aí perguntar o que é o evangelho, inclusive crente, tá? Gente que está dentro das igrejas, eles vão falar assim, o evangelho é algo como eu viver uma vida exemplar e me esforçar para ser bom, para que Cristo me aceite ou para que Cristo me salve, alguma coisa assim. Ou vai falar somente dele ser bom ou vai misturar. Eu tenho que crer em Cristo e fazer por merecer a salvação e Deus vai me salvar. Muita gente acha que isso é o evangelho. Isso não é o evangelho. Isso é uma má notícia, porque nenhum de nós é capaz de viver a expectativa do que a lei de Deus exige. E sabe, queridos, muitos cresceram, muitos que hoje abandonaram o lar cristão da sua origem, abandonaram pois nunca viram graça na sua vida. Cresceram em lares, sim, onde havia um discurso cristão, onde todo mundo ia à igreja no domingo, sim, ia à igreja no domingo, mas não passava disso. O pai, desbocado, falando palavrão o tempo todo, maltratando a mãe, humilhando as crianças, aprontando as maiores. Mas no domingo você tinha que ver que homem respeitável. A mãe, mesma coisa. Os filhos, então, aprenderam a disfarçar. Aprenderam a se comportar muito bem na igreja. Só que na igreja estavam lembrando do que aprontaram no sábado à noite, loucos para o dia seguinte para aprontar de novo. Muitos acham que o evangelho é isso. Que o evangelho é um disfarce que você põe para tentar agradar a Deus e fazer bonito para as pessoas. Muitos acham que isso é o evangelho, e deixa eu te contar, isso não empolga ninguém. E se por um tempo as pessoas estavam dispostas a viver essa fantasia, a viver essa ilusão, essa falsidade, elas não estão mais. Que bom que não estão mais. Porque isso não é vida cristã. Lembro de ler um livro muito interessante que se chama Os Beatles e o Evangelho. Veja, não é que eles eram crentes secretamente, não é isso. Mas eles pregavam um evangelho. Não um evangelho de Cristo, mas um evangelho que eles criam e que eles achariam forma de mudar a vida e salvar a humanidade e algo assim. E foi bem interessante, se você conhece um pouquinho da história dos Beatles, você sabe que em certa fase da carreira do grupo, eles começaram a se voltar para o Oriente. Eles começaram a se voltar para o pensamento, para as religiões orientais. Influências do hinduísmo e coisas assim. E eu lembro, tem um trecho, eu estou parafraseando um pouco, que George Harrison, que era um dos Beatles, ele fala o seguinte, sobre a fascinação que ele estava com o hinduísmo. Ele diz o seguinte, quando eu comecei a ir para a Índia e observar a religião dos indianos, eu fiquei impressionado. A religião deles diz respeito a todos os dias da vida deles, não somente ao domingo. A religião deles diz respeito ao que eles fazem desde ao acordar até ao dormir. E tudo o que acontece no meio. A religião deles permeia cada aspecto da vida deles. Não é que nem o cristianismo. Ué, percebeu um problema aí? O cristianismo é para ser exatamente isso. Uma religião que diz respeito a todos os dias da semana e não somente o domingo. Uma fé que muda como eu acordo, como eu me visto, como eu trabalho, como eu me divirto, como eu uso meu dinheiro, como eu uso meu tempo, como eu uso minha diversão. Não deveria? Só que assim como muitos, Harrison cresceu numa Inglaterra onde o cristianismo era algo meramente moral. Um moralismo. Comporte-se, vá à igreja no domingo e Deus vai te salvar.
gerações, queridos, cresceram e viveram sem conhecer o evangelho da graça de Cristo. Conheceram um simulacro, uma fantasia, e deixa eu te contar, elas abandonaram isso. Graças a Deus, abandonaram isso. Abandonaram o que alguns autores chamam de um moralismo terapêutico deísta. O que quer dizer isso? A fé cristã é um moralismo, comporte-se, vai fazer bem para você, o aspecto terapêutico. E existe um Deus que criou o mundo, não se envolve muito com a gente pessoalmente, não, mas ele vai ficar feliz se você se comportar. Qual é a cura para isso? A cura para isso é, mais uma vez, voltarmos à reforma. Porque os reformadores voltaram ao que estava desde lá de antes, com Agostinho e os apóstolos e no próprio Cristo. Salvação pela fé. A solução, queridos, é nós também aprendermos a denunciar o moralismo, como Cristo fazia. Denunciando os fariseus que achavam que, pelas suas regrinhas, iam agradar a Deus. Ao invés de fato, seguirem a lei de Deus e amarem o legislador. Mas entenda, essa denúncia não é levar para o outro extremo, e algumas igrejas, infelizmente, têm levado para esse extremo. O extremo da antinomia. Antinomia significa ser contra a lei. A ideia de que vale tudo desde que ninguém se machuque. Mais ou menos isso, a gente vê isso também nas igrejas. Não é nem o moralismo e nem o antinomismo, é um entendimento robusto de justificação pela fé, que leva à vida cristã. Nós temos que entender isso muito claramente. Se a gente quer comunicar a fé ao nosso tempo, as pessoas não vão mais cair nesse moralismo. Ainda bem. Mas não é moralismo que a gente tem para oferecer. A gente tem para oferecer fé cristã. Fé em Cristo. Cruz do Calvário. Nova vida em Cristo. E a gente tem que entender a ordem dessas coisas. Veja, a Bíblia tem o que a gente chama de modo indicativo e o modo imperativo. Vamos lembrar um pouquinho de português. Indicativo diz respeito às coisas que foram feitas. E imperativo são as ordenanças. E a pergunta que eu faço para você é: o que vem primeiro? O que Deus faz por nós ou o que Deus manda a gente fazer na vida cristã? O que vem primeiro? Você tem dúvida? Se tem, vamos resolver hoje. O que vem primeiro é o que Deus faz por nós. E a nossa tarefa ao levar o evangelho para as pessoas é nunca inverter essa ordem. Às vezes a gente evangeliza, às vezes a gente prega no púlpito e a gente inverte essa ordem. A gente coloca o evangelho como se fosse uma obra que a pessoa tem que fazer para ela ser aceita. Isso não engana mais as pessoas, felizmente. Deixa eu mostrar isso para vocês. Abre comigo nos 10 mandamentos. Eita, e agora, hein? É que nem quando a gente fala, abre no Sermão do Monte. João? 10 mandamentos, vamos facilitar, vai. Êxodo 20. Não vou ser tão malvado como vocês, não, que nem sou como minhas ovelhinhas. Êxodo 20. Famosos 10 mandamentos, certo? Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para santificar, e assim vai. 10. Mas eu imagino que vocês conheçam os mandamentos, talvez você não saiba exatamente a ordem, mas acho que se espremer, sai todos. Mas eu quero te perguntar, você sabe qual é o prefácio aos 10 mandamentos? Não? Alguns de vocês sabem. Os que decoraram os catecismos de Westminster, ou o breve que seja, sabem. Qual é o prefácio aos 10 mandamentos? O que Deus diz antes de dar os 10 mandamentos? Ele diz o seguinte, olha aí. Verso 2. Eu sou o quê? O Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Você percebe que quando Deus dá os 10 mandamentos para Israel, Deus dá primeiro a salvação e então os mandamentos? Ele não fala para eles assim, eu vou dar 10 mandamentos aqui. Se vocês se comportarem e seguirem direitinho, eu tiro vocês do Egito. Se vocês seguirem bonitinho, eu salvo vocês do Egito. É isso que Deus faz? O que ele faz? Eu sou o teu Deus, eu tirei vocês do Egito, eu salvei vocês, eu resgatei vocês de debaixo da bota do faraó.
E agora é assim que eu quero que vocês vivam. Essa ordem é importante. A lei não era o caminho para Israel ser salvo. A lei era a forma que Deus queria que Israel vivesse, uma vez que Israel já foi salvo. Eu tirei vocês do Egito, não tenham outros deuses. Eu tirei vocês do Egito, não tome meu nome em vão. Eu tirei vocês do Egito, não se esqueçam do dia santo. Eu já tirei vocês do Egito. Vivam honrando seus pais. E assim por diante. E é tão interessante que até mesmo esse princípio, o que Deus fez, e agora, à luz do que Ele fez, o que Ele espera de nós, que até mesmo algumas das cartas do Novo Testamento são organizadas dessa forma. Pega para olhar depois, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, e você vai ver que tem bem divididinho dessa forma. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo explica para eles o que Deus fez. E à luz do que Deus fez, capítulos 4, 5 e 6, ele fala, é assim que vocês vão viver. Por exemplo, o famoso ensino de Paulo sobre o casamento, maridos, mulheres, lá em Efésios 5, ele não é uma ordem dada do nada, é a luz do que Deus fez. É a luz do que Ele fez. Romanos também é dividido dessa forma, sabia? Nos 11 primeiros capítulos, Paulo explica a salvação, ele explica a necessidade da salvação, ele explica o que Deus fez, ele fala sobre justificação, ele explica o papel do Espírito, ele lida com a questão dos judeus, como vimos mais cedo, ele lida com várias objeções, ele resolve um monte de coisa e ele fala, a partir do 12, rogo-vos, pois, irmãos. E ele começa, à luz daquilo tudo, a trazer as aplicações, os imperativos. Por causa disso tudo, é assim que vocês devem viver. Imperativo sem indicativo não é evangelho. É o velho liberalismo teológico. O velho liberalismo teológico é a ideia de que a gente pode se livrar dos grandes feitos de Deus, se livrar da encarnação, se livrar da ressurreição, deixar essas coisas para lá e ainda assim manter os princípios da regra de ouro e de outras coisas, e as pessoas vão viver e o mundo vai ser melhor por isso. Só que como você que conhece um pouquinho de história sabe bem, ninguém é melhor em matar a igreja do que o liberalismo, são especialistas nisso. Chega um ponto que as pessoas se dão conta, peraí, eu tenho que fazer essas coisas para ser salvo? Eu não consigo. Sei lá se vai funcionar, deixa para lá isso, e elas vão embora. O que empolga as pessoas para uma vida de santidade não é a promessa de que elas vão tentar, elas talvez sejam salvas se elas se comportarem. É isso, é o fato de que Deus já nos salvou e é assim que Ele quer que a gente viva. Vai soar como ótima notícia para o ouvido do nosso tempo se nós denunciarmos o legalismo, o moralismo. Porque esse mundo acha que moralismo e evangelho são a mesma coisa e eles ficam um tanto chocados quando eles descobrem que não é a mesma coisa. Claro, a gente não deve ir para o outro oposto, de dizer que não importa como a gente viva. Claro que não. Mas você precisa entender o que é vida santa. Mesmo nós cristãos, mesmo nós discípulos de Cristo, a gente ainda entende errado santidade e santificação. Às vezes a gente acha o seguinte, que santidade é a má notícia escondida dentro da boa notícia. A gente acha que santidade ou santificação é a má notícia que Deus escondeu aí dentro da boa notícia, que nem um cavalo de Troia. Lembra da história do cavalo de Troia? Deus te dá o presente da salvação, aí quando abre, o que tem dentro? Eu quero que vocês sejam santos. Ah, não sabia disso. Sério? Ninguém falou isso quando me falaram da salvação, dessa parte. Às vezes não falou mesmo, não. Mas a gente pensa que é isso, que é uma má notícia. Ai, isso é tão bom morar no céu, mas tem isso de santidade, né? Fazer o quê? É o jeito, é o preço. Não é parte da boa notícia. O mesmo Jesus que disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ele disse, se vocês me amam, guardem os meus. Por favor, entenda de uma vez por todas, essas duas falas são a mesma coisa. Vida em abundância é vida guardando os mandamentos de Cristo. Vida em abundância
é vida honrando pai e mãe. É vida amando o próximo como a si mesmo. É vida não cobiçando. É vida não dando falso testemunho. É vida não tomando o nome do nosso Senhor Deus em vão. É vida não tendo outros deuses diante dele. Isso é vida em abundância. Você tem que entender a ordem dessas coisas e tem que entender o valor dessas coisas. As pessoas estão acostumadas com o contrário disso. Elas ouviram falsos evangelhos o tempo todo, inclusive da boca de pastores. Falsos evangelhos que mostravam que a salvação dependia de quanto elas se comportariam, ao invés da cruz de Cristo. Você tem boas notícias para esse mundo. Boas notícias que dizem respeito a como seremos salvos. Boas notícias que dizem respeito a como seremos libertos de nós mesmos. Boas notícias que mostram que a nossa vida, que parece tão frágil, tão fragmentada, tão solta aí no mundo, que a gente tenta de qualquer forma achar um sentido para ela, temos boas notícias, a nossa vida está presa numa grande história. Somos uma nota de rodapé, talvez um pedacinho de um capítulo, mas o que importa é que a gente está nessa história, a história da vitória do grande rei. A gente tem boas notícias para esse mundo. Vamos contar por aí, vamos? Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque esse livro conta a grande história. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a amá-la e a entendê-la. Ajuda-nos também a nos vermos como parte dela e vermos a nossa participação nela, que ainda que seja tão pequena, ela é amada do Senhor. Ela é parte do que o Senhor tem para nós. Te louvamos por isso. Em nome de Cristo. Amém.